Olá, pessoal do canal Futático. Hoje um convidado ilustre, o jogador Gabriel Lima, e ele vai se apresentar aí para vocês. Bom, pessoal, boa noite. Já tá noite pra caramba, então boa noite mesmo. Aqui em casa são os horários das reuniões, o escritório abre depois das 10h30. Então agradeço por todo mundo estar presente, né, pelo convite também, né, e pelo convite do Diego, contato. E, bom, sou o Gabriel Lima, jogador profissional de futsal, jogador, estou nessa transição, não sei direito ainda o que está acontecendo na minha carreira, mas fui atleta durante 15 anos profissional na Europa, 13 na Itália e 2 na Espanha, e estou no Brasil de volta 2 dias atrás, fez um ano já, nossa, muito rápido. Então, agora também trabalhando como vocês aí na formação, na iniciação e com alguns projetos, então vamos fazer um bate-papo legal aqui. Ô, Gabriel, beleza, obrigado. Vamos começar com as perguntas aí. Gui, quer fazer a sua? Quer fazer as honras da primeira pergunta? Opa, que isso, hein? Então, Gabriel, é uma pergunta que sim, que eu já vi uma matéria sua aí que você até respondeu. Eu queria saber assim, por que os craques brasileiros eles optam jogar por outras seleções, na sua opinião? Cara, Guilherme, é uma pergunta que sempre ela reaparece, né? Na minha história, tem histórias diferentes. Eu vou falar um pouco da minha. Eu fui para a Itália com 16 para 17, então, como eu comentei aqui antes com vocês, eu não cheguei nem a jogar juvenil aqui no Brasil. Eu fui muito cedo para lá. Eu terminei de estudar lá, né? Eu fiz o colegial lá, terminei. Então, logo na primeira temporada que eu fiz, eu jogava sub-18, sub-21 e principal. Foi o primeiro ano que eu tive a oportunidade de jogar no time de cima. E a gente chegou na final do Campeonato Italiano sub-18, perdemos na final e fomos campeões sub-21. E aí já logo eu tive a chamada para ir para a seleção sub-21 italiana. E eu sabia, eu tinha como Europa. Aqui no Brasil eu jogava em alto nível, nas menores também, mas nunca tinha sido convocado para seleção paulista e brasileira. Então, naquela época da nossa idade, nem tinha, para falar a verdade. Né? Não é que nem agora que tem torneios aí de formação. Mas eu não duvidei nem um minuto e, cara, eu acho que eu fiz uma escolha e tanto, porque estando lá, principalmente na Itália, a minha visibilidade para o Brasil, para uma possível chamada pela seleção brasileira, era muito remota. Né? Tem que ser sincero. Eu teria que fazer chover 1000 vezes para ser convocado. Né? O Brasil tem uma concorrência gigantesca, mas não só pela concorrência. Pela concorrência, ela existe em todas as seleções, que são os melhores jogadores daquele país. Mas mais pelo fato mesmo de ter como foco viver fora por um bom tempo. Então eu percebi que era a minha chance, o país tinha me acolhido de uma maneira excepcional. Ali eu tinha tido a chance de virar profissional pelo primeiro ano, então já logo eu aceitei e foi muito legal. Desde então, nesse primeiro ano de convocação foi 2005, eu fiz acho que 3 ou 4 anos de sub-21, já em 2009 eu fiz a transferência para principal, né? E aí fiquei 10 anos na seleção principal italiana. E foi capitão, correto? Fui capitão durante 6 anos. Mas voltando um pouquinho à pergunta do Guia, eu contei um pouco para vocês da minha história. Mas tem outros atletas, vários, que acabam indo para fora um pouco mais tarde, não tiveram a oportunidade de jogar na seleção brasileira, acabam também se identificando muito com países, né, onde vão jogar, e hoje a gente pode enumerar aí qualquer país que você falar, praticamente todos têm no mínimo um brasileiro, né? Então, assim, o Brasil poderia fazer 3, 4, 5 seleções aí que seria
seriam muito fortes. Então, os atletas, muitas vezes descartados pelo Brasil, têm total chance e possibilidade de jogar um campeonato internacional. Então, acabam optando por aceitar esses convites de outras seleções. Se eu não me engano, a seleção no último Mundial de vocês aí, vocês tinham 7 brasileiros, né? O último Mundial foi o da Colômbia, que eu estava, né? Eu joguei Colômbia e Tailândia. Se eu não me engano, era 7. Eu, antes de ir para a seleção principal, foi o Mundial de 2008, né? Eu falei para vocês que eu fui em 2009, a primeira convocação. 2008 foi aqui no Brasil. A Itália jogou com todos os brasileiros. Todos. Não tinha nenhum italiano. E a FIFA, depois daquele Mundial, começou a dar uma puxada de orelha a mais nas seleções, porque também tem um limite, né? Na verdade, não existe uma lei, não existe um limite dentro da regra. Se você tem um passaporte italiano, você é italiano e você pode jogar. Mas não estava ficando muito bonito para a FIFA. Então, a Itália começou a tomar esse caminho de metade, né? Metade brasileiros e metade italianos. E aí foi a época que eu comecei a ir. Para os brasileiros foi um pouco mais difícil, porque a concorrência aumentou, né? Como era metade do time, antes era o time inteiro. Mas, cara, foi muito bom. Foi um longo período aí de ótimos resultados que a gente teve. Bacana. Brunão, vamos para a sua pergunta aí agora? Vamos lá. Gabriel, eu queria saber qual foi o motivo que pesou mais para você sair do Brasil e jogar na Itália? Bom, eu acho que foi o que eu comentei. Na época eu tinha saído da BB e eu vim jogar aqui em Osasco. Era Palmeiras Osasco, depois o Palmeiras saiu, virou Osasco PF. Então eu estava fazendo o Metropolitano Estadual com Osasco. E assim, sem muita perspectiva de começar a ganhar um dinheiro, né, jogando, de ir para um grande time. Eu sempre fui um ótimo jogador, um destaque aonde eu ia, mas o futsal não estava me mostrando o caminho assim para virar profissional. Eu não tinha jogado nem juvenil, então eu já estava realmente no último ano do colegial pensando em prestar um vestibular e se desse certo o futsal, mas não estava encaminhado assim, nossa, já estava num grande time, não, por algumas ocasiões não estava nesse caminho. E aí eu tive essa chamada para virar atleta profissional na Itália. E, na verdade, eu acho que o que me deu mais segurança em ir foi o fato do Lino. Não sei se algum de vocês conhece o Lino. O Lino é um formador aqui, um técnico de Osasco. Jogava também, era jogador profissional. E ele tinha uma escolinha em Osasco que eu fazia parte, né, desde pequeno. Então ele teve essa chamada do mesmo time que eu fui, na verdade a chamada foi para ele, para virar jogador-treinador, e ele sabia que eu tinha a cidadania já por causa do meu avô, então ele me chamou também. Então era uma pessoa que eu confiava, que eu conhecia, e aí mas também foi um tiro meio que no escuro assim, Bruno, porque o dinheiro não foi o dinheiro que me levou para lá, nos primeiros anos, né? Não foi, porque eu ganhava muito pouco. Foi mais a chance mesmo de fazer uma carreira na Europa, que eu acho que no fim das contas é o sonho de muitos jogadores, né? Sim, bacana. Vitor, pode fazer sua pergunta? Boa noite, Gabriel. Você citou que jogou na Espanha e na Itália. Até recebemos o Paulinho japonês aqui também, eu fiz mais ou menos essa mesma pergunta sobre a competitividade. Na Espanha ele citou que é bem competitivo, né, a liga. Na Itália também era? Cara, eu tô para te falar que a da italiana atualmente, não sei atualmente, mas nos anos que eu joguei ali, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, ela era mais competitiva que a da Espanha. Por quê? Porque ele não tem a diferença entre o Poço, Inter e Barça. Hoje até menos, né? A gente viu não sei se vocês viram os resultados aí de hoje. Tudo bem que é um playoff um pouco, né, diferente, é como se fosse uma Copa de Espanha. Mas enfim, eu joguei na Espanha também. A competitividade, eu acho que nas duas ligas ela é muito forte. Na Itália você pode ir fora de casa contra o time que está
último, penúltimo, muitas vezes você pode se complicar. Até mesmo pelo fato da estrutura, tem quadras que são menores e acabam equilibrando muito o jogo. Na Espanha, eu acho que a competitividade ela é mais voltada para o lado técnico. Todo time tem atletas muito bons na técnica individual, no 1 contra 1. É um campeonato mais ofensivo, mais que arrisca mais o jogo. A Itália é um pouquinho mais tática, né? Muitos times esperam meia quadra, muitos times trabalham com a força física, saem no contra-ataque. Mas, cara, para qualquer atleta que vocês forem fazer entrevistas aí pela frente, que jogou na Itália, ele vai te falar que a Liga Italiana é muito competitiva. Claro que depois você acaba pegando o campeão da Itália, ele não tem o mesmo nível do campeão da Espanha, né? E isso também se reflete nos resultados da Champions League dos últimos anos, aí se você for ver. Mas os times italianos também são bem fortes. Dá para ver até pelo resultado aqui. Eu vi que em 2018 você conseguiu uma façanha inédita, que ia ganhar o Scudetto e a Copa da Itália, correto? Para você ver como é competitivo. Inédito, né? Não era inédito, fazia 10 anos, Vitor, que não ocorria. Então, assim, é bem complicado mesmo. Pode acontecer de tudo. Principalmente na Copa, né? Todas as Copas aí nacionais é sempre uma incógnita, né? Bom, agora é minha vez, Gabriel. Em 2014, na Euro, você foi considerado o melhor jogador do campeonato. E vocês sagraram campeões. Como foi essa Euro de 2014? Depois disso, a Itália virou uma seleção a ser batida, né? Então tá. O processo para chegar na Euro 14 que você comentou aí, ele foi um pouquinho demorado, né? Eu cheguei na seleção em 2009 e em 2010 a gente faz o europeu na Hungria e acaba saindo nas quartas de final para a República Tcheca, que era uma equipe boa, mas de pouca expressão. A gente joga o Grand Prix aqui em Anápolis, no Brasil, perde para o Brasil de 6-1 nas quartas de finais também. Então a gente estava no processo de renovação, né, de encontrar um novo time, uma forma de jogar. E aí, em 2012, a gente vai para o segundo europeu e aí os resultados começam a chegar. A gente chega em terceiro lugar, atrás da Rússia e da Espanha. 2014 é ano de Mundial, 2012 também é ano de Mundial e a gente chega em terceiro também. A gente pega o bronze atrás da Espanha e do Brasil. E aí, em 2014, a gente vira campeão europeu. Então, foi uma crescente, né? Aquele campeonato europeu de 2014 foi mágico, Diego, porque a gente acaba... os grupos da Euro são de 3 times, né? Então, você joga dois jogos para já classificar para as quartas de finais. Então, quando você perde um jogo dentro do grupo, é muito difícil de você classificar. E a gente perdeu para a Eslovênia no primeiro jogo. E o outro jogo, o time do grupo era o Azerbaijão. Então, cara, a gente teve que assistir esse jogo, porque aí jogou a Eslovênia e Azerbaijão. Antes do nosso segundo jogo, a gente não sabia para quem torcer, porque se a gente ficasse em segundo do grupo, a gente pegava a Espanha nas quartas, né? E aí, Espanha, muito difícil, você acaba passando. E aí acaba que deu um negócio, uma combinação de resultado lá, que se a gente ganhasse de 2 gols de diferença do Azerbaijão, a gente ficava em primeiro. Então era tudo ou nada. E se a gente não ganhasse de 2 gols, a gente ficava fora. Não tinha meio termo, não tinha mais segundo lugar. Era ou primeiro ou... E aí a gente ganha o jogo de 7-0, esse jogo contra o Azerbaijão. 7 atletas diferentes fazem gol, 2 goleiros fazem gol nesse jogo. Eu vou te contar alguns detalhes para você ver como aquele campeonato foi mágico. E aí, cara, a partir daí a gente jogou com Croácia, Portugal e Rússia. A Rússia tirou a Espanha na semifinal. E eu vou te falar que assim, a gente podia jogar mais 10 jogos dentro daquele torneio que a gente não perdia mais. Porque depois desse medo de não classificar, de nem classificar, eu acho que o grupo ganhou uma confiança, uma união assim que levou a gente até o título. E para mim foi o momento maior da minha carreira, né? Eu era capitão, era o meu primeiro torneio como capitão. Eu fui chuteiro de bronze, atrás do Éder Lima e do Fernandão. Fui melhor jogador do torneio. Então, cara, eu falo para todo mundo que para mim, se eu não ganhasse mais nenhum título na minha carreira, só aquele momento lá para mim foi incrível, assim. Eu ia perguntar agora, isso aí mesmo. Você era o capitão da equipe, né?
qual é a responsabilidade ali qual foi a sua maior responsabilidade de conversar dentro do vestiário, né? Chamar a responsabilidade, porque o capitão é desse tipo, né? Chama a responsabilidade, levanta a rapaziada dentro do vestiário e dá a volta por cima. E Não, só tem que ser. acrescentar, Gabriel, aí, aproveitar o gancho da pergunta do Bruno, ter os brasileiros ali com você ficou mais fácil? Não, com certeza. Mas não só pelo lado técnico, né, mas pelo lado de experiência motivacional, que nem o Bruno perguntou. Depois desse primeiro jogo, você pode imaginar que o grupo estava destruído, né? Todo mundo cabisbaixo. Parecia que não tinha mais salvação, porque a nossa ideia virou: vamos ficar em segundo e vamos ter que pegar a Espanha nas quartas de final. E a gente vinha com muita expectativa para esse campeonato. E aí, logo de cara, pum, tomamos uma derrota. E aí, o técnico também, a gente não sabe até hoje se ele fez por querer, se ele não fez. Os treinos entre o primeiro e o segundo jogo foram 4 dias de intervalo. Ele não falava com a gente. Ele não falava. Então, assim, nesse momento você espera uma posição do técnico, que seja ela mais dura, né, de uma bronca, ou que seja ela de mais proximidade com o grupo, mais dando confiança. Não, ele não teve reação assim. Mas aí a gente acha às vezes que até foi uma maneira dele fazer o grupo se unir entre os jogadores, sabe? E tocar para frente com essa união. Porque qualidade a gente tinha, qualidade técnica, tática a gente tinha. E foi isso que aconteceu. Depois que a gente viu que o técnico não dava o esporro que a gente esperava, a gente se juntou ali depois de um treino. E aí foi muito importante também jogadores como o Vampeta, né, o Saad, que tinha uma experiência internacional muito grande. A gente se juntou, conversou e falou: nós fizemos aqui um monte de estrume aqui, agora dá para botar uma flor em cima, né? É o único jeito porque aquilo ali já está feito. E aí, cara, a gente conseguiu colocar várias flores em cima daquilo ali. Mas o fato do capitão, eu senti muito, muito mesmo, porque você tenta sempre tirar o máximo do teu grupo, né? Mas, claro, dentro do grupo são 12, 14 de individualidades. Eu lembro que teve uma noite que eu fiquei junto com o goleiro reserva, que ele manjava bastante de computador, e a gente ficou procurando nos perfis, acho que era do Facebook na época, frases motivacionais que cada atleta gostava, ou então uma música, ou então uma foto. E aí eu peguei, preparei um papelzinho, cada um, e aí botei a foto do título, né, da Copa, do troféu, a foto do troféu num papel, e cada jogador com uma mensagem personalizada. E coloquei embaixo da porta deles de madrugada. Então, no dia seguinte, eles acordaram, né, foram sair para tomar café e aí encontraram aquilo ali. São coisas que o capitão faz, eu acho que, né, pequenas coisas, mas que muitas vezes eu falo, ele te esvazia, essas coisas te esvaziam, né? Muitas vezes você tem uma performance no jogo, talvez não é a esperada por quem te conhece, mas por quê? Porque você está preocupado com o resto dos teus companheiros. Não é só um jogador normal que não tem muita liderança e tal, ele se preocupa no dele. Ele foca no dele, que também não é ruim. Claro, nós precisamos de jogadores que estão focados no dele. Mas quem tem esse papel de liderança, quem faz esse papel dentro das equipes, sempre acaba gastando bastante energia nessa busca, né, pela melhora do grupo. Bacana. Lucas, pode fazer sua pergunta? Com relação a essa migração de jogadores indo para a Itália, para a Espanha e para outros países, você acredita que a formação desses países é muito, muito ruim? Ou não? É por outros motivos que os jogadores vão para lá? Eu acho que muda bastante de país em país. A formação da Itália é muito ruim. É muito ruim. E eu posso te dar certeza disso, é muito ruim. Ela tem melhorado muito nos últimos anos. Por quê? Porque tem muitos profissionais estrangeiros que começaram a trabalhar na formação. E não só formação de atletas, formação de instrutores e treinadores também. Então agora começa a vir uma safra de treinadores italianos
que são salonistas, porque a safra dos treinadores mais velhos são do campo. Uhum. E, cara, vocês sabem que são dois esportes totalmente diferentes. Não tem como um cara do campo chegar lá e dar um treino de futsal. Não tem. Totalmente Então, diferente. agora, na Espanha, por exemplo, na Espanha o trabalho de formação é fenomenal. Fenomenal. É igual ao Brasil. Como surge talento aqui, surge lá. É incrível. Os caras, os meninos, a 18, 19 anos, estão prontos para jogar nos times grandes aí. E a renovação da seleção deles é constante, constante. A da Itália, por exemplo, a Itália está fora do Mundial agora e a gente não enxerga a nova não enxerga. Então, é bem complicado. Mas aí eu acho que essa globalização do futsal ela tem ajudado muito nesse sentido da formação, né? Porque foi o que eu falei, muitos, principalmente brasileiros, espanhóis, portugueses estão fazendo um trabalho de formação muito bom. Portugal tem batido a Espanha aí nas categorias de base muitas vezes. Então, tem crescido muito. E os países emergentes também têm crescido bastante, né? Eu fui embaixador de um torneio ano passado na Disney. É um torneio só de futsal e só de categorias de formação. E tem muito jogador americano bom sendo formado por técnicos brasileiros, muitos técnicos brasileiros, mas agora também está tendo técnico de formação muito bom americano. Então, a partir do momento que os Estados Unidos se organizar em questão de liga, de federação, eles vão ter muito talento chegando aí também. Com a potência que eles têm, né, econômica, de estrutura, é um país que tem bastante, mas não só os Estados Unidos, a Inglaterra tem crescido bastante também. Finlândia, que jogou contra a Itália agora e pegou o lugar que seria da Itália nos playoffs do Mundial. Tem muito país aí trabalhando muito bem. Legal. Vitão, vamos para a sua pergunta agora? Vamos. Você falou aqui nos bastidores pra gente que a gente participou do meeting com a gente e tudo mais. Quais serão os seus planos para o futuro? Ser treinador de futsal, quem sabe? Então, Vitor, eu nunca quis ser treinador não, cara, porque até por causa dessa minha escolha de voltar para o Brasil ano passado, eu nunca fui um cara que gostou muito de viajar, de ficar fora muitos dias. Eu sou bem família, tenho 3 filhos pequenos e com os filhos pequenos isso foi pesando bastante também na minha carreira, né? Eu durante, sei lá, 15 anos eu nunca tive uma data FIFA que eu pudesse descansar, né? Eu sempre participei de todas as convocações, sub-21 e principal durante 15 anos. Então, enquanto alguns atletas descansavam, tinha repouso do time, porque tinha as concentrações da seleção, eu toquei o barco. Então, eu estava precisando um pouco ficar em casa, ficar com a minha família. E aí, no último ano meu da Itália, que já estava ficando mais forte essa decisão nossa de voltar para o Brasil, para ficar perto da família, eu coloquei em prática uma ideia que eu tinha. Como eu não queria ser técnico, porque técnico a vida é pior do que de jogador, né? Os técnicos de principal são tudo maluco, porque é a vida de jogador piorada, porque ele leva o futsal para casa também. O jogador ele não leva muito, né? Ele descansa em casa. O técnico não, o técnico e outra, ele não extravasa, né? Ele não joga essa energia fora igual os jogadores. Então eu nunca quis, por enquanto não me passou pela cabeça ser técnico de adulto, mas eu sempre gostei de criança, sempre gostei da formação. Então eu comecei a fazer o Núcleo Gabriel Lima, é um projeto que eu coloquei em prática em 2018, e era primeiramente uma vontade de passar minha experiência de carreira, de atleta profissional para a molecada. Então falar para eles das dificuldades, dos valores que tem que ter, de como é melhor enfrentar os caminhos, né? Eu tinha uma palestra que eu falava da minha história desde pequenininho até chegar nos dias de hoje. Então, eu baseava ela em 3 valores, que é família, estudos e Deus. Todas as vezes que eu tinha que tomar alguma decisão difícil, que foram várias durante a carreira, a gente voltava sempre nesses 3 pilastres aí da minha vida. Então, o Núcleo Gabriel Lima começou assim, a gente fazia palestras, clínicas, em parcerias com escolinhas, com times lá na Itália. Quando eu voltei para o Brasil, a gente acabou virando centro de formação, né? A nossa própria escolinha. Hoje nós estamos em 2 condomínios, porque o que apareceu de primeira foi uma demanda de grupos de condomínio, né? Porque em São Paulo, alguns são de São Paulo, vocês sabem que a vida de São Paulo é muito trânsito, é muito
a segurança não existe, né? Estacionamento é muito caro. Então, os pais preferem que os filhos estejam dentro de casa, né? E os condomínios aqui tem 2 quadras no meu condomínio. Então, nós temos 60 crianças antes da pandemia, né? Agora temos um pouco menos, mas estava crescendo. Eu virei embaixador Decathlon. A Decathlon é parceira nossa no Núcleo Gabriel Lima, uma marca aí gigantesca no mundo inteiro. E aí, só para completar, finalizando tua pergunta, agora que entrou a pandemia, as nossas atividades de base elas caíram bastante, né? Porque faz 3 meses que a gente não pode treinar. Então, a gente está fazendo treinamentos online, mas a adesão é mais ou menos de uns 30%, né? Perdemos muitos alunos não estão motivados, passam muitas horas em frente ao computador com a escola, não querem ficar mais horas ainda fazendo coisas online. Então, eu comecei a voltar numa ideia que muitos companheiros meus de time me falavam, que era, pô, Gabriel, você precisa ser empresário, você fala 4 línguas, você tem muito conhecimento, muito respeitado, né? Mas eu não queria ser empresário, porque eu sei o que o empresário de futsal passa. É um cargo que eu gostaria, né, de fazer essas relações públicas, ajudar os atletas, mas eu não gostava e não gosto também do jeito que os empresários trabalham. Eu acho que eles são muito focados no mercado e... Vocês estão me ouvindo? Travou. Caiu um pouco, acho. Aí, tá. voltou. Estão me ouvindo bem agora? Tá. Isso. Então eu comecei a pensar em formatar um outro tipo de serviço, né? Similar, mas não a mesma coisa, alguma coisa de novo. Então eu criei a gestão de carreira. Durante essa pandemia a gente criou a gestão de carreira, que é muito mais voltada para o atleta do que para uma transferência. Para mim, o meu atleta na gestão de carreira, ele pode passar a carreira dele no mesmo time, porque o meu serviço ele vai ser entregue da mesma maneira. Enquanto o empresário, ele vive de transferências, né, na maior parte das vezes. Então, agora nós temos o Núcleo Gabriel Lima Formazione, que é a parte da iniciação, da formação, toda a metodologia de sub-5 até sub-17. Depois a gente passa para a gestão de carreira, que são os primeiros passos, né, dos atletas nesse mundo profissional. Então, cuidando deles com todas as áreas possíveis que podem ajudar ele a render melhor dentro da quadra. E aí isso foi lançado 1 mês atrás com 1 atleta, e hoje nós temos 12 atletas. Então está sendo um serviço que está sendo bem aceito, assim. Ele é um pouquinho difícil no começo dos atletas entenderem qual é o objetivo, como funciona, porque ele é inovativo. Na Itália não existe. No Brasil existe algumas coisas parecidas. A do Cisso também, acho que prega um pouquinho essa parte do extra quadra, né? Mas o Cisso também já é a C5 já é uma agência de jogadores. Então, é isso, tentar ajudá-los, os atletas, a poder conseguir o máximo do potencial deles, da carreira deles. E como atleta, você pretende ainda continuar? Cara, essa foi a decisão de vida, assim, foi voltar para São Paulo. A minha mulher também é de São Paulo, então os pais dela também são, todos nossos amigos, família, tudo daqui. E as crianças, eu tenho um de 5, uma de 3 e um de 2. Então eles estavam crescendo, perdendo essa primeira infância com os avós, com os tios, né? E pra gente estava pesando muito. Então eu acabei sacrificando a minha carreira, isso eu sei. É difícil, porque eu vou fazer 33 agora em agosto, então nunca tive lesão séria. Eu tinha mais uns 5, 6 anos aí pela frente, em alto nível. Mas assim, eu também aproveitei muito para chegar em objetivos que eu talvez nem imaginava no começo da minha carreira. Claro que fica, né, à vontade. A minha ideia era voltar para o Brasil, para São Paulo, e jogar aqui em São Paulo. Gabriel? Oi. Voltou. Eu achava que ia acontecer de eu ter uma oportunidade em um dos times grandes de São Paulo, né? A gente até conversou, eu tenho contatos dentro desses 2 times, mas não veio nenhuma proposta oficial, nada de nada. Então, toquei o núcleo para frente, que é uma coisa que eu gosto, que me dá prazer, que me ajuda muito a suprir
né, essa falta da quadra em si como jogador. Mas foi o que eu falei, eu estou nessa transição, né? Não digo que larguei, porque se aparecer amanhã uma proposta aqui de São Paulo, eu iria com muito prazer. Mas também não posso ficar esperando a vida passar, né? Tem que se virar. Vamos aguardar então, né? Quem sabe? Tem o Vamos Gabriel aguardar. nas quadras de São Paulo. Gui, vamos para a sua pergunta? Bora. Eu queria saber assim, se ficou algum gosto, um gostinho de não ter atuado pela seleção brasileira. E hoje, com a aposentadoria do Falcão, assim, se você enxerga algum brasileiro que vai substituir ele em atividade hoje. Não, gostinho de atuar pela seleção brasileira, não. Fui muito bem resolvido em relação a isso. Eu realmente sinto a seleção italiana como minha segunda pele. E foi muito decisiva também nessa decisão de volta ao Brasil. Porque 2 anos antes de eu voltar, teve uma troca de presidente na federação, entrou a oposição, né? E eu sempre fui uma imagem muito forte da situação. E aí, 1 ano antes de eu voltar, trocaram o técnico, né? A federação trocou o técnico e o técnico me enxergou, o técnico e os políticos me enxergaram muito como imagem da outra política e pouco como atleta. Então, eu comecei a sentir que alguma coisa estava errado, assim, que estava acontecendo, né? Que eu não era mais muito bem-vindo dentro do grupo. E como a minha motivação sempre em voltar, porque muitas vezes eu pensei em ficar no Brasil pela família, por tudo, era sempre a seleção. A seleção sempre foi para mim muito importante. Me deu tudo e eu queria sempre, né, como capitão, não podia largar o barco. Mas aí teve troca de capitão, sem motivação nenhuma, e aí eu percebi que era o momento de colocar minha família na frente. Então, assim, em relação à seleção brasileira, não teve. Sobre o sucessor do Falcão, eu acho que, cara, é impossível, ninguém nunca vai conseguir substituir. A gente vê de outro país, né? Não é brasileiro, mas o Ricardinho é outro gigante, talvez o segundo maior, pelo menos que eu pude presenciar, assim, né? Mas não é do tamanho do Falcão. O Falcão mudou o futsal, isso aí é claro para todo mundo, mas não só dentro da quadra, foi a nível de marketing, de imagem. Pô, eu cresci vendo domingo de manhã o futsal brasileiro jogar, então eu acho que ele potencializou tudo, e não vejo ninguém substituindo ele. Nós já passaram vários aí e isso é um peso para todo mundo, né? Claro que hoje o Ferrão é um monstro, mas não tem nada a ver com o Falcão, por exemplo, nem jeito de jogar, nem tamanho, mas hoje, se eu tiver que te dizer, o Ferrão tá aí 3 passos acima de todo mundo. É impressionante o que ele tem feito, né? Infelizmente... Você enfrentou o Falcão e o Ricardinho. Qual que é mais difícil? Então, o Falcão eu nunca joguei contra, você acredita? Nunca joguei contra. Então, minha resposta tem que ser Ricardinho. Mas o Ricardinho enfrentei muitas vezes, e o bicho é danado. Com a seleção, graças a Deus, a gente derrotou muitas vezes eles. A gente foi, assim, ovelha negra mesmo para eles. Foi difícil deles ganharem da gente. Até teve um jogo famosíssimo do Mundial, quartas de final, em 2012, que eles estavam ganhando de 3-0, 3 gols dele no primeiro tempo, e a gente vira o jogo e vai para a semifinal. Mas com o El Poço contra ele no Inter, eu perdi quase todas. Brunão, vamos lá para a sua pergunta? Bora. Gabriel, saindo um pouquinho agora do futsal e tal, trazendo um pouquinho mais do ser capitão, né? Teve uma Copa do Mundo que o Brasil de futebol de campo jogou e a gente viu uma cena meio estranha, né? Que foi o Thiago Silva, capitão da seleção. Acho que aquele momento lá o Brasil precisava um pouco mais dele, né? E a gente viu ele isolado, sentado, pensando um pouquinho, né, no que poderia acontecer, o que aconteceu, eu não sei. Que até hoje ninguém sabe o que aconteceu, né? Eu queria saber de vocês, se você imagina o que estava passando na cabeça dele e o que faltou ali para ele conquistar, na verdade, né? Não só a seleção, mas o Brasil inteiro, né?
Eu sou talvez um pouco contra essa imagem, Bruno, porque como eu te falei, a gente que está dentro enxerga de uma maneira totalmente diferente de quem está fora, totalmente, totalmente. Até quando agora me perguntam sobre essa eliminação da Itália na classificação para o Mundial, eu sempre respondo que eu não opino. Por quê? Porque eu não estava lá dentro. Eu não sei, tantas vezes eu estava lá dentro e tantas vezes eu ouvi opiniões que sem sentido nenhum, sem nexo nenhum, né? É claro que você de um capitão, como você falou, você sempre espera aquela imagem do cara que na dificuldade ele vai lá e levanta, ele vai lá e, né, demonstra que não é fraco, que não... Mas, cara, eu acho que também é humano, né? Tipo, tem uma hora que realmente, imagina, acho que foi na Copa do Brasil, não é, Bruno? Isso. Então, você pode imaginar a pressão que não estava em cima desses jogadores. Gigantesca, gigantesca. Você sabe como o Brasil é em relação ao futebol. Então, o atleta, ele não é de ferro, cara. Não é de ferro. E às vezes eu acho até bonito quando um atleta ele expressa o sentimento, né? Claro que o Brasil ficou essa imagem, a imagem também do Davi Luiz chorando. Cara, mas pô, talvez você pode falar, podia ter jogado melhor, podia ter jogado pior. Realmente, o Davi Luiz podia ter jogado melhor, o Thiago Silva podia não ter tomado aquele cartão. Podia. Isso são coisas que você pode criticar. Mas depois ir criticar a emoção de uma pessoa que está sob uma pressão gigantesca que a gente não consegue... Eu já acho bem, sabe? Eu acho bem difícil da gente poder opinar. Eu vejo o Thiago Silva como uma pessoa muito forte como capitão e todo mundo que joga com ele, a gente vê declarações dizendo que ele é um profissional exemplar. Ele em si ele é muito inteligente, né? Dá para ver só do jeito dele falar, a gente percebe que ele claro. entende, né? Então, muitas vezes, Bruno, realmente o capitão, os líderes, muitas vezes tem líder que nem leva faixa, se sente perdido, não sabe mais como motivar o grupo. Às vezes você perde um pouco a mão do grupo. Acontece, isso é normal. E às vezes não dá nem para retomar isso, né? Acontece de equipes mudarem de capitães e isso acontece muitas vezes. Então, eu sempre fui muito contra essa imagem no Brasil, realmente. Ficou essa dos chorões, né? Eles chamam da seleção chorona. Mas, cara, eu acho que era uma seleção que estava sob uma pressão gigantesca e talvez não soube como utilizar ela para render melhor, né? Talvez esse tenha sido o erro, mas não que tenha sido o erro do capitão, talvez tenha sido um erro de grupo. Pode ter refletido até no jogo que saiu fora lá, né? Claro, com certeza, com certeza. Era muito, a gente sempre fala que ela era muito focada no Neymar, né? Isso também abala o grupo muitas vezes. Se o grupo fazendo engajamento, a seleção vinha bem, né? Antes desse jogo. Foi campeão da Copa das Confederações em 2013, vinha jogando bem até. Então, quando que perdeu, parece, as duas referências naquela época, né? Que foi o Thiago Silva mesmo por cartão e o Neymar por lesão. E aí talvez não tenha saído, porque muitas vezes quando acontece essas coisas das referências não estarem, acabam surgindo outras lideranças inesperadas, né? E talvez nessa seleção não teve isso. Faltou alguém que desse esse passo à frente aí para tomar a frente. Beleza. Lucas, vamos para sua pergunta? Vamos lá. Gabriel, você daria algum conselho para os jogadores que estão aqui, os jovens jogadores? Qual que é o conselho que você daria para eles ficarem aqui no Brasil, ter uma base, continuar e ir times aqui, ou ir para fora, tentar uma carreira que nem você fez de sucesso lá fora? Lucas, se eu te responder isso, eu vou entregar todo o meu serviço de gestão de carreira aqui Não, agora que eu tenho trabalhado diretamente com isso, com essas escolhas, com essas renúncias, que cada escolha é uma renúncia para eles, né? Eu posso te responder que cada história é uma história, cara. Cada carreira tem um caminhar. A gente vai tomar decisões certas, vai tomar decisões erradas. O importante, eu sempre falo isso pro pessoal e na palestra também, é assim, a gente tomar as decisões com o coração, com o que você realmente quer.
Porque muitas vezes o que acontece? Não só no esporte, a gente acaba tomando decisões pelos nossos pais, a gente acaba tomando decisões pela nossa namorada, cara, depois você vai se arrepender, porque você fala, meu, se depois der errado, você fala, puta, não era isso que eu sentia outra coisa, eu queria outra coisa. Então, assim, arrisquem, por mais que seja arriscado, tomem suas decisões com o coração, porque depois a decisão pode se revelar certa ou errada, mas se ela for errada, nunca você vai se arrepender, porque você vai voltar lá atrás, você vai falar, putz, mas era o que eu queria, né? Era o que eu sentia dentro de mim. Então, é normal, ninguém aqui toma 100% de decisões certas. Mas eu acho importante você não ter esses arrependimentos, né? E isso acontece, eu vejo muitas vezes com técnicos. Os técnicos que não tomam decisões baseadas nas convicções deles e tomam baseado nas convicções de outros, talvez às vezes até dos jogadores deles, e acabam perdendo o jogo, aí eles falam, putz, mas a minha convicção era outra. E aí, cara, esse arrependimento não sai nunca. Agora, ele tomar a decisão pela convicção dele e errar, cara, é outra história. Ele vai aprender com o erro, ele vai falar, putz, fui eu que tomei a decisão, a responsabilidade foi minha. Então, eu sempre falo para qualquer cargo, assim, qualquer área que você estiver, tomar as decisões, claro, ouvindo conselhos, né, ouvindo amigos e tal, mas toma tua decisão sem medo de errar. Bom, vou fazer a última pergunta agora, Gabriel. Na temporada que você jogou na Espanha, você trabalhou com o brasileiro, com o Duda. Conta um pouco para nós como que foi, porque eu vejo que ele é um técnico muito inteligente e que, mesmo com poucas peças aquela temporada, ele conseguiu chegar. O problema é que, como você falou, o Movistar, o Inter e o Barcelona, os investimentos eram muito maiores. E ele trazia muito jogador da base. Acho que, não sei, na segunda temporada que você estava lá, acho que ele trouxe 4 ou 5 jogadores da base para completar o elenco. Conta um pouco como foi trabalhar com o Duda, que ele também é muito... Ele é um jogador muito da cara do El Pozo, né? Que jogou muito tempo lá. O Duda, ele é mais espanhol que brasileiro, Diego, na verdade. Quando eu fui pro El Poço, eu tinha uma proposta do Inter também. Na verdade, eu tinha recebido uma ligação do presidente do Inter, do José Maria, e ele já tinha me ligado e falou: "Tu eres jogador de Inter, enhorabuena e bem-vindo", não? Então, eu já tinha preparado minhas malas para ir para Madrid. E aí, depois, o bateria estava, na época, saindo do Inter, indo para o Barça, né? Então, ele me ligou, logo depois dessa ligação, ele me ligou de tarde de novo e falou: "Gabriel, segura um pouquinho, porque tá dando um problema aqui com a bateria, a gente tá tentando segurar ele, e aí eu não sei bem o que aconteceu, o Inter meio que desapareceu, a gente entrava em contato, desapareceu, e o El Poço tava em cima também, o Duda participou da negociação, e eu acabei indo para lá. Era uma temporada muito peculiar no El Poço, que tinha acabado de aposentar, né? Então, eu também cheguei com esse papel de substituir o Kik. Então, assim, para mim não foi muito positivo. Não foi muito positivo, porque o Kik dentro do El Poço é uma instituição, né? E na Espanha, então, ele é... E no futsal mundial, né? Então, assim, não tinha como. Naquele contexto, é igual a pergunta do Falcão. Quem substitui o Kik? Ninguém substitui. Muito menos eu, né? Que era meu primeiro ano na Espanha, na adaptação. Então, mas em muitas matérias da época eu saía como o substituto do Kik. Eu tinha acabado de ganhar o europeu, então estava com a moral alta. Mas o El Poço é um time muito nacionalista. E é um time que usa muito a base, diferente, por exemplo, do Inter. O Inter não tem base, o Inter é muito internacional, né? Tem jogadores de todos. Então, assim, o El Poço é um time difícil de você se inserir no grupo, não é fácil, ainda mais numa temporada onde o Kik tinha acabado de deixar, que era o líder de tudo, né? Ele era o líder do vestiário, ele era a cabeça pensante, jogador super inteligente. Então, para mim, eu tive um pouco de dificuldade nesse sentido, também além do processo de adaptação, como eu te falei, o ritmo da Espanha é outro, né? Os grandes times ali, é um jogo diferente. No segundo ano eu me senti muito melhor do que no primeiro e eu achava que eu ia numa crescente bem legal.
Eu tinha um terceiro ano opcional com o El Poço que eles não exerceram, infelizmente, e aí eu acabei voltando para a Itália. Mas em relação ao Duda, ele é um cara que, como você falou, aposta muito nos jovens. Não tem medo de colocar o jovem para jogar. E ele foi que formou toda a categoria de base, fez o trabalho ali da formação. Ele que estruturou, né? E o El Poço, junto com o Barça, são as duas melhores canteiras da Espanha. E o El Poço, cara, se você for ver a estatística, não só os jogadores que eles sobem para o primeiro time do El Poço, mas os jogadores que saem da Sub-19 vão para outros times da liga. Tem, cara, não sei, tem mais de 20 jogadores que estão na primeira divisão jogando, que saíram lá da formação do El Poço. Então eu pude ver com os meus olhos como a formação, que eu respondia a pergunta do Lucas, né, da formação, como é forte. E o Duda tem muito dedo nisso, muito dedo nisso. Mas como eu te falei, esses 2 anos foram anos difíceis em relação ao grupo com o Duda também. Foram anos que eu meio que caí, sabe quando você fala de paraquedas, no meio de uma situação que eu não entendia muito bem, né? E até porque depois, acho que de um ano que eu saí, o Duda acabou saindo para a chegada do Giustosi. Então, foi meio conturbada, mas como você falou, o El Poço sempre foi um time de muita raça, muita gana. Era o terceiro pressuposto, né? Eles falam lá o budget da liga. O primeiro era o Barça, o segundo era o Inter, o terceiro era o El Poço. Mas o El Poço sempre disputando. Infelizmente faz tempo que não ganha uma liga e uma Copa, e agora também acabou de perder de novo a chance de ser campeão da liga. Mas eu fui vice-campeão da liga, fui vice-campeão da Copa, ganhei Supercopa, ganhei Copa do Rei. É um time muito legal, assim, uma torcida muito, muito apaixonada, uma cidade que adora o futsal. E para mim foi muito bom, foi muito enriquecedor, por mais que encontrei algumas dificuldades. Eu aprendi muito, muito mesmo. O Duda é um treinador muito tático. Todas as jogadas de estratégia que tem, de escanteio, falta, lateral, todas ele conhece. Do futsal bola mundial. Parada, ele bola parada, fantástico. ele é um dos, fantástico. Se não for o melhor, ele o Sorato, ele o Pipoca. Talvez, eu acho que o foco do Duda de treinamento, mas mais de tudo é bola parada. Bola parada. É incrível. Toda bola parada ele tem uma jogada, né? Talvez faltasse isso para mim foi muito difícil, Diego. Para você ter uma ideia, eu fui começar a entender a dinâmica das jogadas em dezembro do primeiro ano. Eu demorei aí quase 6 meses para entender, porque é muita jogada e tipo assim, eu fui o único jogador que entrou aquele ano. Então o time já estava rodado, e eu tendo que aprender todas as jogadas, e eu era batedor. Ele me colocou como batedor de escanteio, de falta, de lateral. Então a tomada de decisão era minha, né? Então era muito complicado. Mas isso me reforçou. Eu virei um jogador muito mais completo quando eu voltei para a Itália depois do El Poço. Talvez eu falo menos brilhante do que eu era, né? No sentido individual, mas acabei virando um jogador muito mais completo depois dessa minha passagem aí. A Espanha tem essa fama de jogo coletivo, né? Talvez seja isso, né, Gabriel? É uma escola diferente da italiana, igual você falou. Eles são muito frios, né, Diego? Eles jogam como grupo, mesmo perdendo, eles continuam naquele ritmo, né? Fazendo o que eles acreditam. Mas eu posso te falar que não é tanto de grupo, porque a qualidade individual deles do 1 contra 1 é muito grande. Eles têm muitos jogadores bons no 1 contra 1, né? Então eles também baseiam o sistema de jogo deles, né, nesse 1 contra 1 aí na ala. Ah, sim. Gabriel, nós temos um quadro no Futático que eu vou passar a palavra para o Guilherme. Ele vai explicar melhor para você aí. Beleza. Então, Gabriel, o nosso quadro é o seguinte: a gente pede para cada convidado estar fazendo a sua seleção, né? Escolhendo os melhores jogadores em atividade do futsal brasileiro, né? Tanto dentro do país como fora, e escolhendo o melhor técnico. Aí eu vou perguntar para meus companheiros: ele vai escalar só o Brasil ou vai escalar a Itália também? Deixa a Itália para fora, que ultimamente muita polêmica entre eu e a seleção, melhor não tocar.
Então, tudo bem, então. Então, só Respondido, brasileiro. então, né? Ah, só brasileira? Cara, goleiro. Goleiro, acho que o Guita, né? Goleiro Guita. Se bem que o Thiago, cara, por mais que esteja aí com a idade avançada, a experiência dele, né? A liderança dele é muito grande. Mas acho que o Guita, pensando no Mundial aí, vai, no próximo Mundial. Rodrigo continua é, o xerife aí, né? Fazendo gol pra caramba. Acho que numa ala eu colocaria o Diego com a qualidade de 1 contra 1, colocaria o Ferrão também, que junto com o Diego se encontram muito bem na quadra. E ala canhoto, acho que eu vou colocar o Falcão, porque é muito grande, né? Mas não, se for em atividade, cara, tenho que pensar. Quem que a galera colocou aí de ala canhoto aí? Danilo Barão. O Danilo Barão. do outro lado. Barão eu gosto bastante também. Barão tem até contato próximo com ele. Teve um do Leozinho. Pato também, que eu esqueci o nome. Di Maria. De Maria. O Di Maria que foi para... Leozinho. O Leozinho dá pro Mundial, talvez ainda seja cedo para colocar ele nos titulares aí, mas é uma promessa, cara. Legal a história dele, né? Muito, muito show de bola. O menino tem muita qualidade. Ala canhoto aí, será que eu tô esquecendo de alguém, cara? Tem o Gadeia. Gadeia. O Gadeia, Improvisado. não como ala canhoto, mas o Gadeia também tá bem demais, Improvisado, né? às vezes. Tá bem demais. Mas é que eu Pinto tava acredito... jogando de ala também. Tipo a seleção brasileira. O Daniel, o Daniel dá para improvisar mais numa ala canhota, hein? Sim. O Daniel é um jogador que eu tive oportunidade de jogar contra. Talvez ele não tenha tanto marketing, né? Mas o Daniel é um jogador, cara, completo. 2 pés. Marcênio também, um jogador muito, muito, muito forte, muito de chegada. A seleção, o treinador vai ter dor de cabeça aí. O Marquinhos Xavier tá perdido, viu? O seu técnico... Mas qual que você escolhe pra ala? Eu coloco o Daniel. Eu coloco o Daniel pela facilidade com os 2 pés. Colocar o Daniel. O treinador? E o treinador... Cara, eu colocaria o PC nessa seleção aí. Eu acho que eu comentei com o Diego, em 2009, quando eu estava na Itália, eu tinha passado 2 anos com problemas de salário, né? E aí eu estava em times importantes da Série A. E aí eu pensei realmente em voltar para o Brasil. Eu falei, pô, um dos melhores times aí da Itália não paga, o que eu vou fazer aqui? Longe da minha família, vou ficar. E aí eu passei 1 mês treinando ali no Corinthians. E era o PC. E, cara, eu participei de algumas reuniões pré-jogo dele, algumas reuniões no dia anterior. Cara, o cara é um fenômeno. O cara criou um sistema de jogo. Se o cara criou um sistema de jogo, ele é muito cabeça, né? Tudo bem que esse 1 mês aí ele nunca me falou bom dia, né? Mas tudo bem. Mas os gênios muitas vezes são assim. Cara, eu não trabalhei muito com treinador brasileiro, né? Mas esse tempo que eu fiquei com o PC, eu percebi que ele é um cara diferenciado aí na frente dos demais. A gente não pode deixar de perguntar, né? Foi capitão da Itália. O capitão da seleção, quem é ser? É o Rodrigo, né? É o Rodrigo. Agora não tem como escapar, não. É o Rodrigo. Acho que ele também pegou essa herança um pouco do Falcão como imagem agora, né? Como liderança, eu vejo que ele também tem tomado essa frente aí. Acho que é um cara duro que ganhou muito e dá para passar essa cascadura aí para molecada, porque o Mundial não vai ser fácil não, né? O resultado do último aí já falou muito, né? Itália, Espanha, Brasil, todo mundo caindo antes aí e a tendência é sempre ir ficando mais difícil. Então, por mais que tenha qualidade técnica, não basta. O grupo tem que estar unido e tem que estar numa sequência forte também. Bacana. Lucas, vamos para considerações finais? Bom, Gabriel, quero agradecer você aí pela essa live, pela participação aqui com a gente. E sucesso na carreira aí.
E a gente vai se encontrar aí qualquer dia aí. Obrigadão pela participação. Valeu. Obrigado, Lucas. Obrigado você. Bruno, suas considerações? Bom, Gabriel, só agradecer aí, né, por ter aceitado o convite. Sempre que a gente puder entrar em contato aí, beleza? Muito sucesso aí na nova carreira ou como jogador. A gente torce muito para ver você em quadra de novo, agora mais perto, né? Mais próximo, mas que Deus abençoe sempre nos projetos aí. Amém, Bruno. Obrigado aí. Vitor, suas considerações? Queria agradecer você, Gabriel, por participar aqui no canal. As portas vai sempre estar abertas, porque não é todo dia que a gente recebe o capitão da seleção da Itália, um dos 3 vezes entre os 10 melhores jogadores do mundo, correto? E o melhor jogador da Copa América, da Eurocopa. Então, agradecer você, sucesso no núcleo, que você falou. Obrigado. Aí. Obrigado. E quem sabe, atuando numa equipe paulista. Vamos torcer, né? Vamos fazer o hashtag. Contrata o Gabriel, pô. Valeu, obrigado, Vitor. Obrigado aí. Depois dessa live aqui, você vai ter bastante convite, viu, Gabriel? Toda live que eu falo, ó, coloca os caras, marca os caras aí, os diretores. E suas considerações? Só agradecer, Gabriel, por ter aceito o nosso convite aí. Acredito que foi bastante enriquecedor aí para o canal. As portas do Futático vai estar sempre abertas aí para você. Querer que você divulgasse aí suas redes sociais também. E sucesso. Tomara que você consiga acertar aí com o time paulista para a gente estar acompanhando. E antes de encerrar, o Vitor queria fazer um pedido aí também para você aí. Tem que fazer os teus agradecimentos em 4 línguas. Você falou que fala as 4 línguas. É verdade. Tem que fazer. Então, vamos começar, vai. Thank you very much for the invitation. It was a pleasure to be with you today. Foi bem, não? Alguém entendeu aí? Bem demais. O Lucas entendeu. Pela cara, o Lucas entendeu. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar hablando con vosotros. Grazie mille per l'invito di essere venuti a parlare un po' di futsal con voi. E obrigado a todo mundo pelo convite. Obrigado, Diego. Eu sei que o Diego aí é um apaixonado, sabe tudo, né? Parece uma enciclopédia de futsal. Mas estou aqui à disposição, o núcleo também está à disposição de vocês, seja na formação, seja na gestão de carreira. Qualquer coisa, vocês têm meu número aí. E para a gente sempre trocando experiência, que eu acho que é muito importante todo mundo do setor se ajudar, né? Para fazer crescer nossa modalidade e também ajudar quem está vivendo dela, os atletas principalmente, né? Então, obrigado aí pela participação, pelas perguntas. E deixa sua rede social também, Gabriel. Sim. No Instagram é limafutsal03 e tem a do Núcleo também, que é Núcleo Gabriel Lima. E no Facebook tem a página Fãs Gabriel Lima e sempre com a camiseta da seleção italiana é fácil de achar. Gabriel, gostaria de agradecer sua disponibilidade. Muito sucesso na carreira agora nessa nova etapa. Espero te ver jogando ainda, porque em 2014 eu pude acompanhar alguns jogos. O time da Itália era bom, mas você batia escanteio e ia correr para cabecear também, né? Naquela época. Muito obrigado, muito sucesso aí. E o canal do Futático aí vai estar sempre de portas abertas para você, sempre que precisar. Obrigado, sucesso aí no canal, nesse projeto, e sempre que precisar, tô aqui à disposição. Obrigado. Valeu, pessoal, um abraço. Sigam Futático _10 no Instagram, curtam o vídeo, ativem o sininho. Até o próximo, até mais.